tema desse seminário serão as informações geográficas de mercado. O seminário vai apresentar o conjunto de informações que são... Esse conjunto é desenvolvido pela GeoFusion para uso em estudos de mercado. Essas informações são mapeadas e periodicamente atualizadas e estão disponíveis por quarteirões para todos os municípios brasileiros. Dentre as informações disponíveis estão população residente, potencial de consumo, shopping centers com mix de lojas, pontos de interesse, como, por exemplo, maiores redes varejistas de serviços, escolas, hospitais, etc. E esses dados eles podem ser adquiridos para uso em SIG, para bancos de dados ou para qualquer tipo de planilha. As palestrantes, na verdade a palestrante será a Susana Figoli e a Daniele Cono, ela ficará no suporte das questões. A Susana é diretora de inteligência de mercado da GeoFusion, professora de expansão e localização comercial no MBA de varejo da EASP, FGV e nos MBAs de gestão de franquias e de varejo da FIA. E também na disciplina de geomarketing do Ibramerc. Ela é mestre em planejamento urbano regional, com pós-graduação em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Arquiteta pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP também. E a Daniele Cono é gerente de inteligência de mercado da GeoFusion, responsável pela área de informações estratégicas da empresa, geógrafa pela Universidade de São Paulo, com especialização em modelos estatísticos pela EASP-FGV. Eu vou passar agora, então, a apresentação para a Susana e também para a Daniele, que vai ficar no suporte das questões, e volto logo depois na sessão de perguntas e respostas. Vocês já podem enviar os seus questionamentos, então, ao longo da apresentação. Susana, agora é com você. Ok, obrigada, Eduardo. Bom dia a todos, muito obrigada pela participação de vocês. Queria saber se a minha tela está aparecendo, está tudo bem? Sim, já estamos vendo sua tela. Ok. Bom, como o Eduardo falou, o foco aqui da apresentação é falar de informações geográficas de mercado como matéria-prima para análises de geomarketing. Então, uma primeira questão a ser colocada, deixa eu só tentar passar na tela aqui. Eu só queria apresentar rapidamente a GeoFusion, porque afinal eu vou falar sobre uma série de informações, é importante saber um pouco quem é a GeoFusion para até sentir firmeza e ter uma noção da procedência das informações que eu vou apresentar depois. A GeoFusion é uma empresa que existe há 17 anos já no mercado brasileiro e desde que nós surgimos, focamos nesta área de inteligência de mercado geográfico. Então, todos os nossos estudos sempre se baseiam em algum local, em alguma localização. E, de certa forma, sempre contribuímos com nossos clientes, ajudando-os a responder as perguntas do onde. Então, onde existe potencial de mercado, onde eu posso fazer uma ação de marketing, onde abrir uma nova loja. E nessa linha que temos construído a empresa, e por isso nós temos uma base de informações que acredito bem interessante para todo tipo de análises de mercado. Somos uma empresa investida pelo Criatec e também pela Intel Capital. Coloco na tela a seguir alguns dos nossos clientes para que vocês vejam que são empresas dos mais diferentes setores. Então, temos indústrias utilizando a área geográfica para fazer análises de mercado mais coerentes, com maior profundidade, empresas varejistas, de serviços, as mais variadas possíveis. Basicamente, atuamos em 3 frentes. Uma é o OneMaps, que é a nossa plataforma web de geomarketing, onde os usuários podem acessar essa plataforma, que já vem carregada com algumas das informações, aliás, com todas as informações que eu vou mostrar. Em função do OneMaps, que nós temos obrigação, digamos assim, de manter as informações atualizadas, nós construímos essa base de informações que também é comercializada num produto que nós chamamos de Smart Data. E é isso que eu vou mostrar hoje. E também temos um braço, uma academia de geomarketing, onde buscamos fornecer treinamento, neste momento, principalmente para os nossos clientes, depois pretendemos abrir isso, para treinar as pessoas no uso de ferramentas de geomarketing, informações e com foco analítico. Tá? Então, vamos focar realmente hoje na parte de informações de mercado. Então, quais são
parte destas informações que a GeoFusion vem desenvolvendo nesse tempo todo. Então, a primeira coisa que eu queria ver com vocês, que é assim, que vocês pensassem aí, cada um consigo mesmo, qual vocês acreditam que é a principal ferramenta de geomarketing? Eu acho que quando se fala em geomarketing, nós temos talvez pipoque na cabeça de vocês, coisas como softwares, mapas, muitas informações, e talvez vocês visualizem isso como sendo extremamente importante para você realmente trabalhar com geomarketing. Então aqui eu queria colocar uma coisa que sim, essa tecnologia toda é extremamente importante, mas o que é realmente mais importante e fundamental para fazer boas análises são vocês mesmos, ou seja, é o nosso cérebro, é saber fazer boas análises. Quando você sabe analisar, você sabe o que procurar, você sabe que informações são importantes para você, que ferramentas você tem que ter. Então é esse pensar o geomarketing que é o fundamental. Sem este pensar, não adianta você ter milhões de informações, você ter milhões de dólares investidos em equipamentos, em softwares. Então, o principal realmente é ser um bom analista, né? Daí sim, você sendo um bom analista, quais são as ferramentas que suportarão estas análises que você quer fazer na área de geomarketing? E aí sim entram os softwares, mapas, dados, porque hoje em dia, sem tudo isso, você não consegue avançar nas suas análises. Então, estes sim são ferramentas e o principal, digamos que é o seu cérebro, né? Queria abrir uma pergunta para todos vocês. Hoje, né, qual é a maior carência que vocês sentem para desenvolver análises de mercado? Será que são softwares? Será que são dados? Ou será que são pessoas, analistas? O Eduardo vai abrir uma enquete. Queria que vocês respondessem, por favor. Ok, Suzana, já está disponível a nossa enquete, que as pessoas podem, eu convido os participantes a votar, né, a escolher na tela qual é a melhor opção que mais se adapta à sua realidade. A pergunta é, qual a sua maior carência hoje para desenvolver análise de mercado? E as opções são softwares, dados ou analistas. A gente vai deixar essa enquete disponível mais uns 10, 20 segundos para que o máximo de pessoas possa votar. Lembro que o voto é na tela mesmo, é só clicar na tela, não é via texto, não é no chat. E se alguém tiver algum comentário, né, para fazer em cima disso, se de repente não é nenhuma dessas opções, o seu problema é alguma outra, sei lá, a cultura organizacional na sua empresa, então é só indicar também pelo chat que a gente pode depois comentar aqui. Bom, acho que a gente já pode ter uma boa ideia aqui do resultado, Suzana. Eu vou fechar então a enquete e compartilhar o resultado para que todos possam ver e você possa comentar. Realmente a maior carência é em relação ao tema desse seminário, que são os dados. Que são os dados, ok. Eu vejo que software não é um problema, né? Acho que as pessoas de uma forma ou outra conseguem encontrar no mercado o tipo de software que eles precisam. E dados com 50%, analistas 41%. Então, a gente vê também que pessoas, né, não deixa de ser um problema também, mas dados é a principal coisa. Faz sentido, já que as pessoas se interessaram por este seminário. Então, ok. Muito bom. Então, voltando aqui. O que acontece, vou pegar algumas, então, a gente falou de softwares, né, que ninguém tem problema em princípio, mas só citando, então, a questão de softwares, né. Hoje, quem trabalha com softwares geográficos, isso aqui é uma tela de um dos softwares geográficos que eu coloquei, estou vendo aqui na tela principal uma série de informações já carregadas, sistema viário, a gente fez aqui curvas de tempo, chamadas isócronas, mas, na verdade, quando você adquire um software desses, não é esta cara que aparece na sua tela, né? A cara que aparece é esta. Então, realmente, você tem várias opções de fornecedores de software, se são softwares desktop, eles aparecem desta forma e se você não coloca informações dentro deles, pouca coisa você consegue fazer. Então, realmente, dados é algo primordial para você ter uma ferramenta, um software qualquer e conseguir avançar com suas análises. Agora, dados para responder que tipo de perguntas? Lembrando que o foco do webinar é a área de geomarketing, então, que tipo de perguntas pessoas que trabalham na área de geomarketing precisam responder? Uma delas, que é
sempre acontece, é onde há potencial para crescimento do nosso negócio. Qual o tamanho deste potencial? Então, eu preciso saber onde ele está e quanto que existe. Onde está a nossa concorrência, por exemplo? Onde devemos focar nossas ações de marketing? Qual a dimensão que nossa equipe de vendas precisa ter nesta região? Então, estes são alguns exemplos de perguntas que as pessoas que trabalham com geomarketing precisam responder no seu dia a dia. Então, para isso, esse tipo de perguntas são perguntas que a GeoFusion precisa também responder para os seus clientes. Então, ao longo do tempo, fomos construindo bases de dados relacionadas ao potencial de consumo da população, a própria população em si, então renda, densidade, idade, homens e mulheres, enfim, e também a polos geradores de tráfego ou pontos de interesse. Então, esse vai ser o foco do seminário, a parte de demografia, potencial de consumo e pontos de interesse de forma geral. Esse mapa, digamos, que apareceu aí, essa figura, eu diria que poderiam ser cada um de vocês, talvez no seu dia a dia, com os caminhos que vocês precisam seguir para correr atrás de informações. Então, na enquete deu dados em primeiro lugar, então procurar dados não é algo fácil. Hoje existem muitas fontes, coisa que não existia anos atrás, mas que porta você tem que abrir? Então, a gente fica aqui num desespero, correndo atrás de informações o tempo todo. E uma vez a gente fez uma análise aqui internamente, bem no começo da empresa, e vimos que 80% do tempo dos analistas, né, mais ou menos, era gasto em buscar boas informações. E 20% restante do projeto é que os analistas realmente podiam se dedicar a fazer as análises. Então, ter boas informações logo no começo do projeto permite que você avance naquilo que realmente é relevante, ou seja, fazer análises, tomar ações, tomar decisões. Uma questão que complica ainda mais o mundo geográfico é que não basta apenas ter informações e dados. Você tem que ter as informações e dados tratados de forma geográfica. Então, você pode precisar fazer uma análise no nível Brasil, ou por estado, ou por cidade, ou por quarteirão. Então, a mesma informação, às vezes, se exige dela que ela tenha escalas geográficas muito distintas, o que é, a meu ver, uma complexidade no mundo das análises geográficas. Então, falando em softwares geográficos, vocês colocaram que não seria um problema, mas eu queria abrir mais uma enquete, que seria o seguinte, para que vocês respondam se vocês não utilizam ainda, se vocês utilizam do tipo desktop, como MapInfo, ArcGIS, ou se vocês utilizam do tipo web, o próprio ArcGIS Online, o OneMaps, o Google. Queria que vocês respondessem a enquete que o Eduardo vai colocar no ar, por favor. Ok, Suzana, já está disponível a nossa enquete. Como você comentou, né, a pergunta é sobre softwares geográficos, se não utiliza, se usa do tipo desktop ou se usa do tipo web, né, ou como a gente chama também na nuvem. Na nuvem. A gente vai deixar disponível mais alguns segundos essa enquete. Enquanto isso, eu gostaria de comentar algumas pessoas incluíram alguns outros comentários na enquete anterior, que às vezes muitas vezes a carência são duas coisas, né? São os dados e também analistas. A Arlete Meneghetti aqui comentou que a maior carência é o peopleware, que são as pessoas, né? Certo. E também a cultura da empresa. Algumas pessoas comentaram sobre isso, né? Sobre dados e sobre a carência também, às vezes, de recurso humano. Bom, a gente já tem aí mais de 1 minuto disponível essa enquete sobre os softwares geográficos. Agora a gente vai fechar a enquete e compartilhar o resultado. Tá aí, Suzana, a maioria, praticamente 2/3 usa na maioria do tempo do desktop, né? 27% web e 10% ainda não utiliza. Perfeito. Então, super coerente, porque acho que as pessoas que usam softwares desktop são as que mais, digamos, sofrem, vamos usar essa palavra, porque precisam realmente colocar dados para dentro desses softwares, né? Porque eles normalmente vêm realmente vazios.
Então, quem não utiliza ainda vai começar a já, se está pensando em montar uma área dessas, já sabe que tem que ter o software, tem que ter informações e as pessoas certas, né? O pessoal que trabalha no mundo na nuvem, então, no Google, no caso do Google, eles têm que colocar informações também, outros softwares, plataformas já vêm com informações, mas às vezes você mesmo pode colocar outras informações além do que está lá. Então, também é pertinente este seminário. Então, vamos em frente. De forma geral, onde você pode buscar as informações necessárias para estudos de geomarketing? Em fontes públicas, no governo, tanto na esfera federal, estadual ou municipal, dentro da sua própria empresa, às vezes tem muitas informações e ressalto que todo estudo de geomarketing precisa ter as informações internas da própria empresa e do mercado. Nesse caso de fontes públicas, seriam fontes secundárias e você poderia também ir a campo, fazer coletas, o que encarece, às vezes demora, mas às vezes é extremamente importante, além dos dados da própria empresa. Então, esse pacote de informações que eu vou apresentar, como ele foi feito para análises geográficas, ele já está todo georreferenciado, pronto para uso em qualquer sistema do tipo SIG, ou também no formato que vocês precisarem para colocar essas informações em outros sistemas. Tem pessoas que, inclusive, querem usar informações no Excel, então, sem problema nenhum. Basicamente, eu vou falar sobre alguns tipos de informações. Então, um seria pontos de interesse relacionados ao varejo, ou seja, redes varejistas, que nós selecionamos marca a marca e temos todas mapeadas no Brasil. Pontos de interesse relacionados a serviços, como escolas, universidades, lotéricas, correios, agências bancárias e outros. E nesse conjunto, nós temos cerca de 300 mil pontos mapeados e atualizados permanentemente. Temos também uma camada, digamos assim, relacionada a transporte, estações de trem, metrô e rodoviárias com fluxo de passageiros. A parte de demografia, que é extremamente importante, temos para todos os setores censitários do país. Eu vou falar de cada um desses tópicos depois. Potencial de consumo, com mais de 90 categorias, por faixas de renda dos domicílios e detalhadas por setor censitário. E temos também um módulo, digamos assim, especial de informações relacionadas a shopping centers. Então, vamos começar pela parte de demografia. Demografia é extremamente importante para todas as análises que tratam do consumidor final, quando você precisa entender as pessoas que lá no final da linha vão comprar o seu produto ou consumir o seu serviço. No Brasil, a principal fonte secundária para dados relacionados à população certamente é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora, como obter as informações do IBGE, do censo, por exemplo? Você pode navegar pelo site do IBGE, aqui são telas de alguns sistemas que o IBGE disponibiliza. Quem utiliza deve se lembrar a primeira vez que utilizou que não foi fácil, porque o site do IBGE é realmente um universo. Você tem tudo lá, mas tem diversos caminhos e portas que você tem que saber abrir para chegar até a informação. Então, já pela cara das telas, vocês veem que é uma coisa mais técnica, mais dura, né, mais seca. E esse é o tipo de output do IBGE, ou seja, no fundo está tudo aqui. A tabela à esquerda eu vou ter o código do setor censitário e todas as informações do censo. Mas você necessariamente tem que ter um dicionário de dados para conseguir entender isso. Então, dependendo quanto você está dentro desse mundo de bancos de dados e etc., você pode ter mais ou menos facilidade em captar uma informação dessas, conseguir linká-la com seu sistema geográfico e, a partir daí, fazer análises. Além desse complicômetro, digamos, de navegar nas telas e conseguir os dados, temos uma questão da periodicidade das pesquisas que o IBGE faz. Então, o censo, por exemplo, que é a pesquisa mais completa, é meio um padrão mundial, ele é feito a cada 10 anos. Então, além de você ter que, tecnicamente, ter uma capacidade mínima para entrar no site, encontrar informação, retirá-la do site e linká-la com o seu sistema de informações, depois de feito isso, 2010, ok, temos o censo. 2011, 12, 13, 14, e daí? Né? O que você faz após o censo? Como é que você mantém esses dados atualizados? Então, o que a GeoFusion procura fazer é, primeiro, ela, de uma certa forma, liberta você de ter que navegar pelo mundo do IBGE.
Então, você dedica o seu tempo não para essa coleta de informações, mas sim para análises. E também a GeoFusion não desaparece em 2010 e volta apenas em 2020. Então, nós mantemos essas informações atualizadas anualmente, o que também liberta o seu tempo para focar naquilo que, em princípio, talvez você deveria fazer, que seriam as análises de mercado. Então, falando das informações que a GeoFusion possui, temos algumas que consideramos essenciais. Por exemplo, dentro do grupo de domicílios, temos os domicílios por faixa de renda, moradores, por tipo, se é apartamento ou casa, por condição, próprio, alugado ou cedido, e sempre no detalhe do setor censitário. Eu marquei aqui em vermelho essa questão de domicílios por faixa de renda, porque para quem faz estudos de mercado, a questão da renda é extremamente importante. E a renda nos estudos de mercado, já que estamos falando do mundo geográfico, ela costuma ser necessária por setores censitários. E o que aconteceu é que no último censo do IBGE, em 2010, o IBGE até agora não divulgou a distribuição dos domicílios por faixa de renda domiciliar por setor censitário. Então, ele disponibilizou outras informações por pessoa, mas não por domicílio. E a questão da renda domiciliar é muito importante para análises de mercado. Apesar do IBGE não ter divulgado isso, a GeoFusion tratou essa informação de uma outra forma, por meio de outras pesquisas do próprio IBGE e de projeções nossas, e temos essa informação no pacote de nossos dados. Então, quando você adquire os dados da GeoFusion, depois, isso aqui é uma tela que poderia ter sido produzida com qualquer software geográfico, você linka as nossas informações com a cartografia que você possui, e você faz daí mapas temáticos. Esse especificamente foi feito no OnMaps, que é a nossa plataforma web. Aqui, por exemplo, a taxa de crescimento nos últimos 10 anos por setor censitário do município de Campinas. Então, veja, eu não forneço um mapa temático, mas eu dou a matéria-prima para que vocês possam produzir esses mapas temáticos. Falando em renda, que é extremamente importante para estudos de geomarketing, não sei se todos vocês tem essa noção, mas esse critério que se fala no dia a dia, famílias A, famílias B1, família C, isso é um critério que vem da ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Por que eu coloco isso? Porque a renda que é normalmente divulgada na mídia, por exemplo, vem muito da FGV, que não é exatamente a mesma renda que o ABEP trabalha, e muito menos a renda que o IBGE trabalha. Então, aqui eu marquei para vocês por exemplo, a renda da GV, o que ela fala que é a classe C, que seriam famílias com rendimento mensal de R$ 1.700 a R$ 7.400. Se nós pegarmos isso da ABEP, que é o instituto que a maioria aliás, que todas as empresas de pesquisa de mercado utilizam, vejam como a renda média da classe C não tem nada a ver com a renda da FGV. Ou seja, você como analista vai usar o quê? Sendo que o IBGE divulga da forma que está aqui nessa última tabela que eu coloquei, por salários mínimos. Então, o que a GeoFusion fez? Ela interpretou essa classificação da ABEP, interpretou as faixas do IBGE e nós já fizemos uma junção para que realmente o dado esteja pronto para ser usado. Então, aqui você tem como nós apresentamos nossa renda, então os domicílios da classe A1 até a classe E, com as letras que vêm da ABEP e também as faixas em reais para que vocês saibam o que é o nosso B, o que é o nosso C e percebam que ele é realmente mais ABEP do que FGV e conforme sair alguma coisa na mídia, vocês não precisam se assustar que os dados estão certos ou errados, basta olhar se o C que sai na mídia é o mesmo C das análises de mercado que vocês usam. De qualquer forma, podemos focar aqui, por exemplo, na classe A1, nós vamos ver que mais de R$ 14.755 é o ponto da base de corte da faixa A1. Quem trabalha com o mercado de luxo vai olhar para isso e falar, isso para mim não é o que eu preciso de uma renda mais elevada, mas este é o padrão da ABEP. Então, o que a GeoFusion fez? Nós conseguimos abrir, vamos focar aqui na classe A1, em várias faixas. Então, nós apresentamos para vocês, por exemplo, de 14 a 20 mil reais, quantos domicílios existem nessa faixa, de 20 a 30, de 30 a 40 e mais de 40 mil reais. Por que nós não conseguimos detalhar isso ainda mais? Se vocês olharem aqui essa coluna de percentual, isso aqui é a distribuição dos domicílios no Brasil por estas faixas de renda. Daí vocês vão ver que apenas 0,11% dos domicílios brasileiros
possuem renda mensal superior a R$40 mil. Sempre lembrando que nós projetamos isto por setor censitário. Então, não tem como eu detalhar mais esta informação sem ela ficar extremamente prejudicada em termos de robustez estatística. Aqui é um mapa que mostra a renda média dos municípios brasileiros, que é uma informação que está no Smart Data, e você pode ver essa informação detalhada por setor censitário de todos os municípios brasileiros, no detalhe realmente da quadra. Uma outra informação que eu coloquei ali atrás seria os domicílios por condição de ocupação. O que é isso? Se o domicílio é próprio, se é alugado, se é cedido, isso por setor censitário. E também domicílios por tipo, se são casas, apartamentos, isso também por setor censitário, para todos os municípios do Brasil. Ainda dentro das informações demográficas, na parte de população, nós tratamos as questões de idade, idade versus faixas de renda, que eu já vou falar sobre isso, gênero, ou seja, homens ou mulheres, urbano e rural, nível de instrução também. O que seria nível de instrução? Da população que existe em cada setor censitário, quantos tem superior completo, médio completo e assim vai. Por faixa etária, nós divulgamos estas macro faixas etárias e também elas mais subdivididas, digamos assim. Então, até 4, de 5 a 9 anos e assim vai, também por setor censitário. Na questão de englobar a renda e a idade, por exemplo, quem trabalha com escolas, normalmente tem uma necessidade muito específica de quantificar seu público-alvo e precisam saber não apenas a renda das famílias, mas a idade, para você saber, por exemplo, numa escola de inglês focada no público infantil para alta renda, quantas crianças de 5 a 14 anos existem em cada setor censitário com renda domiciliar, aqui no caso alvo dessa escola, que seria a classe AB. Então, essa informação está disponível também para todo o Brasil por setor censitário. Saindo um pouco do mundo da demografia, entrando na parte de pontos de interesse, o que nós temos dentro desse leque de informações? Primeiro, temos diversas redes varejistas e de serviços, mapeadas ponto a ponto, e temos outras atividades não tão comerciais, como escolas e universidades, hospitais, correios, lotéricas. Enfim, isso foi sendo construído ao longo do tempo e surgiram necessidades diversas de nossos clientes que nos fizeram crescer com essa base de pontos de interesse. E para que eles servem, na verdade? Eles servem para que você consiga entender melhor o perfil dos diferentes mercados, já que você sabendo que marcas estão lá, você pode, de certa forma, concluir qual que é o perfil daquele mercado. E servem também para você entender especificamente, por exemplo, se você é uma rede do setor de alimentação, você provavelmente, se você trabalha com o setor de fast food, é de extrema importância para você saber onde estão as grandes marcas, em que ruas elas estão. Porque, de repente, a partir daí, você, na hora de analisar uma cidade, você para de analisar a cidade como um todo e foca nas ruas e bairros onde seus principais concorrentes estão presentes. Poderia ser um tipo de análise. Então, nós temos mais de 300 mil pontos no Brasil mapeados. Esse número cresce dia a dia, não apenas porque as redes crescem, o número de pontos que elas possuem, mas também porque nós estamos sempre colocando serviços novos, novos pontos de interesse na nossa base de dados. Então, aqui tem algumas categorias. Nós acabamos categorizando esses polos como se fosse um mix de um shopping center. Quando vocês vão frequentar um shopping center, vocês procuram lá lojas de calçados, de moda feminina. Então, classificamos isso dessa forma. Vou dar um exemplo aqui no setor automotivo. Eu poderia ter, eu tenho, na verdade, locadoras de veículos, concessionárias de automóveis, concessionárias de motos, postos de combustível. Dentro de conveniência e de serviços, eu escolho aqui, eu abro em categorias como agências de viagem, hotéis, lavanderias e outros. E dentro de cada uma dessas categorias eu vou ter as marcas. Então, se alguém se interessar por concessionárias de automóvel, são estas marcas que a Geofusion acompanha. Então, eu tenho todas as concessionárias Volkswagen do Brasil, por exemplo, mapeadas ponto a ponto. Aqui é um exemplo de como vem a informação. Então, se eu clicar num ponto, você na base de dados vai receber essas informações aqui. Nesse caso aqui é um banco, então a rede Safra, o nome da agência, o endereço completo, em alguns casos o telefone.
Qual que é o diferencial dessa base de dados? Que é uma coleta feita pela nossa equipe aqui internamente, rede a rede, ou fonte a fonte. Então, não é uma base de pessoas jurídicas que nós limpamos para tentar descobrir onde tem o Banco Safra. Não, no caso do Banco Safra, via Banco Central, nós temos todas as agências do Banco Safra. No caso de uma rede de escolas, nós temos via Ministério da Educação, todas as escolas que existem no Brasil. No caso de uma rede como, por exemplo, o Subway, nós temos através do site do Subway, que acompanhamos diariamente, todas as lojas do Subway no Brasil. Nós fazemos um tratamento desse dado para tirar a duplicidade, eventuais erros de endereçamento, mapeamos essas informações e no mapeamento nós temos alguns cuidados. Então, como sabemos que o uso disso vai ser para estudos de mercado, não adianta eu pegar os endereços que eu não consegui encontrar na base e jogá-los, por exemplo, no centro de um bairro ou no centro da cidade. Então, se a rua não é encontrada, se o endereço não é encontrado, eu sei sim que aquele ponto, por exemplo, é de Londrina, mas eu não vou colocá-lo no meio de qualquer rua só para constar como ponto mapeado. Vocês recebem o endereço, vocês sabem que ele não foi mapeado porque a rua não foi encontrada. Temos uma equipe que se concentra para fazer essas atualizações. Então, temos um cronograma anual com periodicidades diversas para cada tipo de ponto de interesse. Alguns pontos são atualizados mensalmente, outros trimestralmente e outros, por exemplo, aeroportos, podem ser mapeados, atualizados anualmente. Dentro dessa parte de polos de interesse, nós temos também um módulo, chamamos de módulo, essa questão dos shopping centers. Então, percebemos ao longo do tempo que muitos dos nossos clientes estavam sim interessados em entender as ruas comerciais do Brasil, mas o mundo dos shoppings começou a ficar muito importante e é realmente um mundo à parte. Então, entender o que é esse shopping center, quanto às marcas e o tamanho deles, se tornou algo muito importante para estudos de mercado. Então, nós temos mais de 600 shopping centers mapeados no Brasil todo e estes 600 shoppings possuem mais de 60 mil lojas. Temos eles mapeados. Como shopping center, nós consideramos centros comerciais que tenham mais de 5 mil metros quadrados de área bruta locável, que é um indicador que se usa para medir o porte dos shopping centers. E temos informações quantitativas e também qualitativas para cada um dos empreendimentos. Além do mix completo, que é uma informação muito interessante, ou seja, todas as lojas que existem em cada um dos shopping centers. Trouxe um exemplo aqui de um gráfico do Shopping Morumbi. Então, o que nós fazemos? Coletamos todas as lojas de todos os shoppings e depois fizemos uma classificação nacional. Ou seja, qualquer loja que seja, ela vai estar sempre classificada da mesma forma. Se vocês vão aos shopping centers, vocês vão perceber que isso nem sempre acontece. Então, às vezes, o McDonald's pode ser um restaurante para um shopping center, pode ser um fast food para outro. Chili Beans pode estar classificada como moda, como óculos, como acessórios, e dessa forma você fazer análises comparativas fica difícil. Então nós fizemos uma classificação única. Então, por exemplo, eu vou pegar artigos do lar que existem no Shopping Morumbi. Então, sempre que existir uma Nespresso em qualquer shopping brasileiro, ela vai estar classificada como artigos do lar. A Zelo vai estar classificada como cama, mesa e banho. E com essa base de dados, você consegue investigar quais os shopping centers, por exemplo, que possuem M. Martin e não possuem Zelo. E assim pela frente, porque é um banco de dados. O georreferenciado permite algum tipo de análise, mesmo que não fosse georreferenciado, esse tipo de comparação, de pergunta que eu falei, poderia ser feita também. Esse aqui é a cara, digamos assim, do banco de dados que nós fornecemos. Então, você tem aqui o nome do shopping center, o endereço completo, a área bruta locável, que te dá uma ideia do porte, total de lojas, classificação e a longitude e latitude para já abrir isso no seu software geográfico e ter um mapeamento feito. Aqui é uma visão geral desse mundo dos shopping centers. Então, aqui é uma tabela que mostra a quantidade no Brasil. Temos 639, sendo que 160 ainda vão inaugurar. Olhem como esse mercado está dinâmico. Se pegarmos em tamanho de ABL, vamos ter que dos shoppings a inaugurar, são 3,7 milhões de metros quadrados, que representam quase 1/3 do total de ABL que existe no Brasil, considerando esses a inaugurar. Ou seja, há muita coisa nova que vem por aí nesse mercado de shopping centers.
Um outro tipo de ponto de interesse que nós possuímos é o mundo dos transportes, digamos assim. Então, temos todos os aeroportos do Brasil, que são 738, tanto os nacionais como regionais. Essa atualização é feita anualmente. E hoje temos no Brasil, aqui uma curiosidade, temos dos 5.565 municípios brasileiros, 672 têm aeroportos. Estações de trem, metrô e futuras fazem parte dessa base de dados. Então, hoje nós temos 403 estações de trem, 395 de metrô. Isso é atualizado trimestralmente. E hoje no Brasil tem 123 cidades com estações de trem e 20 com estações de metrô. Temos também as rodoviárias, mapeadas em todo o Brasil, cobrindo 636 cidades, que detectamos que têm rodoviárias. Então, isso em mapa, como é que ele fica? As estações mapeadas, e temos também para cada estação, além do número, aqui eu peguei um exemplo da estação de trem de Bangu, o fluxo de pessoas mês que a estação recebe. Isso pode ser muito interessante para diversas análises de mercado. Por último, uma outra informação que nós temos, que é de potencial de consumo. Essa é uma informação feita em parceria com a empresa IPC Marketing, que atua no mercado brasileiro desde a década de 80, produzindo essa informação. E a parceria com a Geofusion permitiu que a informação geográfica fosse detalhada ao nível de setor censitário. Então, o que seria potencial de consumo? É quanto dinheiro, na verdade, as famílias têm para consumir com diversos itens. Supermercado, contas de luz, energia elétrica, viagens, enfim, itens os mais diversos. São 90 categorias no total que nós temos detalhadas por faixa de renda. Então, eu sei o potencial de consumo em calçados, por exemplo, da classe A, no setor censitário, qualquer setor censitário de Fortaleza, por exemplo. Então, aqui são as categorias que nós temos. Quando vocês veem essa flecha aqui para baixo, é que essa categoria ela pode ser mais detalhada. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Aqui é tudo colocado em mapa, está tudo relacionado com o setor censitário. Então, por exemplo, alimentação no domicílio, eu vou ter aqui, para quem é do mundo supermercados, pode se interessar por isso, por exemplo, eu sei as famílias de qualquer setor censitário do Brasil, quanto que elas gastam com frutas, legumes, leites, óleos e assim vai, que são subcategorias dentro da categoria alimentação no domicílio. Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para colocar. É um conjunto de informações feitas com muito cuidado, porque nós não produzimos essas informações única e exclusivamente para venda, nós usamos essas informações internamente para uma série de análises. Nossos clientes acessam essa ferramenta diariamente no OneMaps. Estamos sempre pensando em novas informações, com novas geografias, e a ideia era passar uma visão geral destas informações que estão disponíveis para quem tiver interesse em utilizá-las. Então, queria agradecer. Tem uma série de perguntas que foram entrando. Eduardo, se você tem algumas para a gente compartilhar aí com as pessoas. Obrigado, Suzana, pela sua apresentação, também pelos comentários das enquetes. Tem dezenas de perguntas, como eu sempre comento nos seminários, não é possível fazer todas durante o evento. A gente vai fazer algumas aqui, então. A primeira seria do Bernard Barbarizi. Ele pergunta como é feita a atualização da base de dados da Geofusion. Na verdade, você comentou até um pouco, né, mas se você pudesse complementar, claro. Se é feito o trabalho de campo e de quanto em quanto tempo. Perfeito. Bernardo, cada informação ela tem a sua própria periodicidade de atualização. Então, as informações demográficas nós atualizamos uma vez ao ano. E é tudo feito com base em dados secundários, diversas pesquisas do IBGE e modelagem estatística que fazemos internamente. A parte de pontos de interesse, que são aqueles 300 mil pontos, é aquela periodicidade diversa que eu coloquei, algumas informações, por exemplo, redes de fast food, agências bancárias, são atualizadas todos os meses, e outras são atualizadas uma vez ao ano, por exemplo, os aeroportos. Então, eu tenho periodicidades diversas, de acordo com cada uma das informações. Como é que eu decido se eu vou atualizar mensalmente ou anualmente? Anualmente eu decido quando é uma informação que ela demora muito para ser modificada. Então, aeroportos eu não precisaria acompanhar mensalmente.
Mensalmente eu acompanho aquelas que os nossos clientes têm maior necessidade de ter essa informação mais atualizada, pelo tipo de análises que eles fazem. Então, de repente, eu posso atualizar a cada trimestre algumas redes de moda, mas a partir da manhã alguém pode me solicitar para atualizar isso mensalmente, eu passo a coletar mensalmente também. A coleta não é feita em campo, é tudo com base em dados secundários. Então, nós pesquisamos fontes de informação que são os próprios sites das empresas, sempre sites oficiais, não importa se fontes públicas ou privadas, mas somente trabalhamos com fontes oficiais. Ok, Suzana, obrigado. Quando vamos a campo, que a gente às vezes vai sim a campo para fazer análise, desculpa, Eduardo, só complementando com a parte de campo, às vezes vamos a campo para fazer outro tipo de análise e aproveitamos para checar questões de mapeamento e qualificação de alguns polos geradores, como shopping centers, por exemplo. Ok, obrigado, Suzana. Agora uma pergunta da Valéria Sá de Paiva. Ela também você comentou, né, sobre os setores censitários, mas ela pergunta se todos os dados são divididos por setor censitário. Sim, a parte de demografia é calculada por setor censitário, depois agregada em geografias maiores, como bairros, municípios, estados, enfim. Os pontos, eles são mapeados ponto a ponto, mas aí está pronto para ser somado também por setor censitário. Ok, tem uma outra pergunta da Tatiana Tizen, se a parte sobre a renda e classes sociais, elas são atualizadas com que periodicidade? Aí vai na linha do que eu expliquei anteriormente das atualizações, essa parte de demografia nós atualizamos uma vez ao ano. Ok. Suzana, tem uma pergunta minha aqui, uma dúvida minha, sobre o acesso ao OnMaps, como que ele é feito? Ele é login e senha, ele tem níveis de acesso e o cliente ele pode subir seus próprios dados também na plataforma e Sim, manter eles separado dos dados da GeoFusion? Sim, só esclarecendo que essa parte de informações que eu citei, elas fazem parte do OnMaps, mas elas podem ser vendidas fora do OnMaps para uso em outros sistemas. O OnMaps em si é uma ferramenta que ela é por uma licença, então você paga por mês para ter acesso a ela. Ela já vem carregada com essas informações e outras que nós temos, detalhando o Brasil inteiro. E nessa ideia que eu coloquei no começo do webinar, da importância de você colocar informações da sua empresa, além das informações do mercado, no OnMaps, a GeoFusion, é como se a GeoFusion oferecesse as informações do mercado e os clientes podem subir as suas informações de uma forma totalmente separada do resto, né? Apenas eles enxergam essas informações. Inclusive, é importante colocar alguns cuidados que nós temos, Eduardo. Então, vou citar, por exemplo, o McDonald's. O McDonald's é uma empresa que ela acessa o OnMaps, então ele coloca seus próprios restaurantes na ferramenta, mas eu, por outro lado, como GeoFusion, também coleto todos os endereços do McDonald's no Brasil para disponibilizar como uma das camadas no sistema ou no Smart Data. Então, eu tenho, na verdade, duas bases de dados separadas. Uma que é do meu cliente, que mais ninguém enxerga, só ele vê, e outra que eu coleto e que eu disponibilizo para os outros clientes. Apesar de ser a mesma coisa, digamos assim, porque são endereços dos restaurantes McDonald's, são fontes completamente diferentes e uma delas é exclusiva do próprio cliente. Ok, obrigado, Suzana. Bom, a gente está chegando ao final do nosso seminário online. Eu teria uma última pergunta. Tem um comentário do Danilo Mangaba de Camargo e uma pergunta da Renata Fontes. Os dois abordam o mesmo tema. Foi na hora que a gente falou sobre carências, né, quais são as principais carências, e aí a Renata comentou que existe a carência de locais para a formação de pessoas, né, na área de geomarketing, e o Danilo falou que, como estudante, ele sente falta desse tipo de disciplina na universidade. Então, a minha pergunta seria assim, complementando, onde as pessoas podem buscar mais informação, estudar especificamente geomarketing, geoestatística para negócios, já que, e também, não sei se você poderia indicar alguma bibliografia, porque quando a gente vendia livros aqui na Mundo Geo, muita gente entrava em contato também solicitando livro de geomarketing e a gente simplesmente não tinha
o que indicar em português, porque a bibliografia era escassa. Então, a minha pergunta seria, complementando a Renata e o Danilo, um pouco mais abrangente, onde as pessoas podem buscar informação, tanto para consulta como para formação, realmente. Então, Eduardo, quando você citou em português, você restringiu mais ainda, Pois porque é. já em qualquer idioma é pouco, em português é menor ainda. Eu tenho um conjunto de livros, assim, tem uma bibliografia que eu posso passar para você, depois você pode passar para as pessoas, mas assim, em português eu não tenho praticamente nada. Tem um material que eu escrevi há uns bons anos atrás, junto com o professor Francisco Aranha, da FGV, que fala das teorias da localização e conceitos que nós usamos hoje na área de geomarketing. Esse material eu posso compartilhar com você também. Mas realmente é uma carência. Eu dou vários cursos, mas eu dou cursos assim, são aulas avulsas dentro de um curso maior. Então, e aí eu percebo que o pessoal que se formou, eu dou cursos de pós-graduação, aí o pessoal que se formou em administração de empresas, nunca teve um mapa na faculdade, o pessoal que estudou geografia mal falou de mercado na faculdade. Então, realmente é uma carência, porque é uma área que exige conhecimento multidisciplinar. E parece que tem algumas escolas se mexendo para criar alguma coisa nesse sentido, mas não temos grande disponibilidade disso, não. Não existe, na verdade. Ok, obrigado, Suzana. Tem algumas iniciativas pontuais, né? A gente, esse ano, no Mundo GeoConnect, teve um mini curso de geomarketing, É que verdade. você foi instrutora, né? A gente está aí planejando, quem sabe, para o começo do ano que vem, um curso online na nossa plataforma sobre geomarketing também. Quando estiver disponível, nós vamos divulgar no portal Mundo Geo. Uhum. Bom, eu queria, antes das suas considerações finais, Suzana, eu tenho só alguns lembretes sobre o próprio seminário online. Como eu comentei, é sempre impossível a gente fazer todas as perguntas, até porque são dezenas, então a gente vai depois encaminhar as perguntas que não puderam ser respondidas para a Suzana e para a Daniele, para que possam responder depois do seminário por e-mail. Os arquivos, como a gente comentou também já, eles vão estar disponíveis, tanto o PDF quanto o vídeo da apresentação, para vocês verem com mais calma, também para, se quiserem indicar para alguém, para algum colega, também para quem se inscreveu e não pôde participar, a gente vai disponibilizar depois esse material. E eu até convidaria, né, a Suzana, se puder enviar junto com o PDF, essa bibliografia, essa indicação de bibliografia seria uma boa ideia. Perfeito, envio sim. Ok. E os certificados de participação a gente vai enviar no início da próxima semana, por e-mail. Se alguém não receber, a gente sugere que primeiro dê uma olhadinha na caixa de anti-spam e se realmente não recebeu, entre em contato conosco que a gente encaminha novamente. Eu convido vocês a participar dos nossos próximos eventos. A gente tem uma agenda de seminários online já programada até o fim do ano. O próximo vai ser semana que vem sobre georreferenciamento de imóveis rurais. Mais para o fim do ano a gente vai ter um sobre o futuro do GIS, a gente vai falar um pouco, né, sobre alguns temas que foram abordados nesse seminário de hoje, sobre softwares, mas também sobre dados e acesso a informações. E ano que vem, de 7 a 9 de maio, já está agendado o Mundo GeoConnect Latinoamérica 2014, em São Paulo. É uma conferência, uma feira de geomática e soluções geoespaciais. O site desse evento já está disponível também, a gente já colocou no chat. E, bom, com isso a gente termina o nosso seminário online de hoje. Eu agradeço a participação de todos que estiveram online conosco. A gente teve uma ótima audiência nesse seminário de hoje. Agradeço a GeoFusion pela parceria na realização desse seminário de hoje. Também pela parceria aí já de longa data, também na realização de minicursos, né, treinamentos. E a Suzana pela palestra, pela sua apresentação, também pela atenção às perguntas, e a Daniele pelo suporte nas questões que eu estava vendo ali que ela estava respondendo. Foram muitos questionamentos em tão pouco tempo, né, mas deu tempo de responder a maioria. Também o Cláudio, que a gente esteve em contato ao longo desses dias para organizar e para deixar tudo certo, para que esse seminário ocorresse, para que corresse tudo bem no seminário de hoje. De minha parte é isso. Suzana, eu gostaria então agora de solicitar suas considerações finais para depois a gente terminar a sessão.
Eduardo, só queria te agradecer por essa oportunidade. A gente está realmente junto há um longo tempo, né? E sempre lutando para que essa questão geográfica, de inteligência, de análise, seja cada vez mais divulgada e utilizada, né, por empresas, enfim, os mais diversos setores. Então, agradecer a você e a todos os que nos assistiram. Ok, obrigado, Suzana. Bom, eu acho que a gente está conseguindo, né, esse objetivo de levar essas informações sobre geomarketing e geoinformação nos negócios para um público grande. A gente tenta sempre romper a barreira do geo, né, porque Uhum. a gente já é muito conhecido e as pessoas que trabalham com geotecnologia já têm acesso a essas informações. O que a gente quer é levar essa cultura, né, da inteligência geográfica também para as outras áreas, né, para as áreas de business intelligence, de TI, e a gente agradece a parceria da GeoFusion nessa empreitada. Perfeito, muito bom. Ok, valeu pessoal, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau, muito obrigada.